misteriosos, tudo bem? Tudo beleza? Rafael na área, aqui para mais um vídeo na companhia do mistério. Você sabe, chegou aqui, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo, porque isso ajuda pra caramba. E não se esqueça também de nos seguir nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram e no nosso Facebook. Tanto Instagram quanto Facebook é Cia do Mistério, ok? Se você também quer acompanhar o nosso canal na Twitch, se inscreve também na nossa Twitch, beleza? Então, não esquece de deixar todos esses passos que eu falei, de nos seguir nas nossas redes sociais, porque isso ajuda pra caramba, principalmente o nosso Instagram e nosso Facebook. Facebook tem pouquíssimas pessoas lá, apesar que o nosso trabalho, o nosso projeto aqui é extremamente recente. O nosso Instagram também tem poucas pessoas, e tanto no Facebook quanto no Instagram eu acabo colocando conteúdos um pouco diferentes e diversificados do que temos aqui no canal do YouTube ou então lá na Twitch, tá bom? Então segue a gente lá, beleza? E galera, o vídeo de hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante e muito polêmico dentro da ufologia e fora da ufologia também, inclusive aí na comunidade científica, principalmente para o pessoal ligado à área da psicologia e áreas correlatas a isso, que seria as abduções, né? Afinal, ao meu entender, na opinião do Rafael, as abduções, elas são reais, não são? O que significam? Afinal, vamos ver qual é o meu posicionamento perante a isso. Eu acho que antes de tudo, para a gente conseguir entender o que seriam as abduções, a gente não pode deixar de citar alguns nomes. Eu acho que 3 nomes são os pilares para a gente conseguir debater e falar sobre abduções. Os 3 nomes seriam John Mack, David Jacobs e Buddy Hawkins. Eu acho que cada um tem um pensamento, tem uma linha de raciocínio, uma linha de pesquisa, inclusive sobre as supostas intenções desses seres que estariam nos abduzindo. Então não tem como a gente deixar de citar esses 3 nomes. Assim, também uma coisa que é bem importante de eu citar antes de tudo, para a gente conseguir se situar, o que eu vou discorrer na maior parte aqui da minha explanação, eu estou falando dos seres que estão intimamente ligados às abduções, né? Principalmente os Greys e seres que estão trabalhando na chamada, entre aspas, agenda alienígena, que a gente vai acabar falando no decorrer aqui do vídeo, tá bom? Porque assim, tem outras pessoas que vão acabar colocando outras opiniões, outros comentários, o que é muito importante, né? Inclusive, opinem, deixem um comentário. A opinião de vocês aí pra mim é extremamente importante, mas no decorrer do vídeo aqui eu vou falar porque que eu não tô falando sobre determinadas questões. Eu vou tentar ser bem específico, apesar de ser bem objetivo também, de certa forma, pro vídeo não levar 1 hora, 1h30 aqui, tá bom? Mas enfim, voltando, a gente precisa falar desses 3 nomes, que é John Mack, Buddy Hawkins e David Jacobs. Eu acho que eles são os 3 grandes pesquisadores da temática, que nem eu falei, cada um com as suas ideias. Eu acho que desses daí, 2 são extremamente importantes. Um acabou não conseguindo ter ainda mais relevância do que já teve por conta de uma fatalidade, né? O John Mack, ele fazia uma pesquisa bem interessante, né? Bem legal. Inclusive, ele era um professor de psicologia de Harvard, para quem não conhece, mas a pesquisa dele acabou não indo muito adiante por conta do eventual falecimento dele, né? Da fatalidade do falecimento dele. Então, ele não conseguiu ir muito mais além do que ele podia. O Buddy Hawkins, que também já faleceu, esse sim conseguiu fazer um trabalho bastante significativo, né? E eu posso dizer que esse trabalho, de determinada forma, ele foi continuado pelo David Jacobs. Seja de maneira proposital ou não, né? O David Jacobs, ele, de certa forma, ele tem pensamentos que são muito parecidos com o do Buddy Hawkins, só que o David Jacobs ainda tá aí, né? Já tá com uma idade, de certa forma, avançada, mas ainda continua pesquisando, formulando ideias, lançando livro, enfim. O John Mack,
Eu acho que ele era um pesquisador extremamente sério, né, sobre as abduções. Ele é autor de um livro chamado Abduction, se não me engano é Encontros Humanos com Alienígenas, né? Abduction, Human Encounters with Aliens, uma coisa assim. O título do livro dele, que é um livro muito importante, eu acho que seria bem legal que vocês dessem uma conferida. Só que o que eu acho sobre o John Mack com relação às abduções? O John Mack, antes dele falecer, o que eu percebia é que ele acabava abrindo muita margem para determinados pensamentos da nova era. Tanto que o próprio Bud Hawkins, que eu acabei citando, participou já de algumas conferências, de alguns eventos, de alguns debates com a presença do John Mack. E, inclusive, ele debatia muito e ficava muito de frente com o John Mack, porque ele, de certa forma, em algumas coisas nesse aspecto, quanto a supostas intenções dos alienígenas, ele abria margens para alguns tipos de pensamentos que, ao ver do Bud Hawkins e também do David Jacobs, não fazia sentido com as experiências que os abduzidos tinham, né, seja no que era relatado durante a abdução, como também se nós tentasse unir tudo o que foi conhecido, tudo que foi relatado, e a gente sentasse e falasse assim, beleza, vamos colocar isso daqui no papel e vamos pensar sobre o que seriam as abduções, o que poderia significar, não somente levando em consideração o testemunho, mas sim a gente pensar mesmo o fenômeno, né? E ao ver do David Jacobs e do Hawkins, determinados pensamentos do John Mack não fazia sentido quanto a isso, e daqui a pouco eu vou falar o porquê, tá? Eu não vou deixar vocês sem resposta aqui. Já o Bud Hawkins, ele tinha um trabalho realmente muito bom, apesar de ele não ser um profissional da área, porque assim, o John Mack que eu citei era psicólogo, né? Então ele conseguia muito bem fazer uso ou não de hipnose, se fosse caso, que é uma das ferramentas que os pesquisadores acabam usando para pesquisa das abduções. Aí a gente pode entrar em algum tipo de discussão se a hipnose, se ela é ou não realmente válida para pesquisar as abduções, porque a gente sabe sim que a hipnose ela pode criar determinadas falsas memórias, então assim, não é qualquer pessoa que vai conseguir utilizar isso daí como uma ferramenta de pesquisa, seja falando sobre abduções ou não, porque a hipnose ela é utilizada para outros tipos de tratamento, como nós sabemos, né, para tratamento de eventos traumáticos, enfim, não somente para recuperação de lembrança, como as pessoas acabam tendo um conhecimento geral, tá? Mas, enfim, ele tinha uma pesquisa muito, muito legal, o Buddy Hawkins, mesmo ele sendo um artista. E, acima de tudo, ele acho que foi o primeiro, ou um dos primeiros, a criar um centro de ajuda, por assim dizer, um centro de apoio, né, um grupo de apoio. Acho que esse seria o termo melhor adequado, de abduzidos, que esses abduzidos eles se encontrassem, conversassem e, de certa forma, um ajudasse ao outro. Né? A gente vê esse tipo de grupo de apoio em outras questões, né? De pessoas que, infelizmente, são usuários de droga, são envolvidos com álcool ou com outros tipos também de problemas ou de traumas. E esses grupos de apoio acabam ajudando essas pessoas a lidar com esses eventos, com esses acontecimentos difíceis ou por essas situações difíceis que essas pessoas, por algum tipo de razão, acabou se encontrando ou se metendo, por assim dizer. Né? Então, isso daí é muito, muito legal, muito interessante de ter sido feito pelo Bud Hawkins. Ele fazia muito bem também o uso da hipnose para conseguir entender esses eventos, o que tinha acontecido com essas pessoas, ou que supostamente teria acontecido com essas pessoas. O Bud Hawkins, diferente do Jacobs, ele tinha um entendimento de que as abduções, elas não necessariamente poderiam ter uma finalidade muito boa por esses seres que estariam fazendo esse tipo de ato. Né? Então aí também já tinha esse embate, que nem eu falei, com o John Mack, que ele já tinha uma ideia um pouco mais aberta à passividade desses seres. Aí, em contraponto, nós também temos o David Jacobs, que é um professor de história da Universidade de Temple, que é autor
de livro A Vida Secreta, que eu tenho e tá perdido aqui na minha casa, eu não sei onde enfiei esse livro. Ele é autor também desse livro, A Ameaça. Ele também é autor de um livro que chegou aqui no Brasil pela editora UFO, que é da revista UFO, como Infiltrados. Ele é autor também, acho que de mais uma ou duas obras sobre o tema das abduções. Esse livro Ameaça aqui é muito bom, eu tenho ele aqui em casa, que eu vou deixar aqui como dica de leitura para vocês, tá? É muito importante, até pra gente entender o que a gente está debatendo aqui. Então ele é o professor na Universidade de Temple, pesquisa as abduções há muitos anos, e ele tem uma linha de pesquisa de pensamento muito parecida com a do Buddy Hawkins. Inclusive, eu acho que muitas pessoas da ufologia não gostam do David Jacobs, não citam o David Jacobs, porque, assim como ele mesmo fala, ele é muito apocalíptico, né? Ou seja, ele é uma pessoa que realmente, aí sim, ele não vê com bons olhos os alienígenas, né? Mas por que ele não vê? Eu acho que a gente precisa considerar e pensar muito sobre as ideias do David Jacobs, porque ele não tá aí há um dia, uma semana ou um ano pesquisando as abduções. Ele tá há muitos anos. Eu acho que ele tá pelo menos desde a década de 80. Então é só vocês calcularem aí há quantos anos esse cara tá pesquisando as abduções, né? Ele não tirou uma conclusão a partir do nada. Ele tirou uma conclusão a partir de uma pesquisa extensa que ele vem realizando, né? Que ele já pegou meio que de um histórico dos antigos pesquisadores sobre as abduções, inclusive de outros que eu acabei não citando aqui, Whitley Strieber, Leo Sprinkle, que acaba sendo um problema até dentro das abduções, daqui a pouco eu falo sobre Leo Sprinkle, e entre outros, né, mundo afora que pesquisavam. Então ele já tinha essa bagagem histórica deles, e ele acabou desenvolvendo os seus próprios métodos, seu próprio pensamento, e a partir disso, através de dezenas e centenas de pessoas abduzidas que ele pesquisou, ele construiu o pensamento dele, cara. Então, assim, é uma pesquisa que ela precisa ser respeitada e precisa ser levada a sério. Por isso que eu vou falar muito do Jacobs aqui, não só nesse vídeo, mas no canal em si, quando eu for falar sobre as abduções. Mas, assim, por que muitos ufólogos e muitas pessoas da comunidade científica, da comunidade ufológica, aliás, não querem falar sobre David Jacobs? Porque as pessoas querem ter uma ideia de que as abduções, elas são boas, mas elas podem não ser boas, galera. Assim, o que eu falei sobre a questão das agendas alienígenas, por que a gente precisa separar uma coisa da outra? Pode existir algum tipo de experiência, de algum tipo de contato que seja bom, que seja positivo? Sim. Mas, quando nós estamos falando das abduções, isso é algo extremamente raro. Que a gente precisa também ter como pensamento, as abduções, elas não acontecem de uma maneira, por um mero acaso, né? Por uma mera coincidência. Tipo, vou dar um cenário aqui que muitas pessoas acabam conhecendo. Estou andando numa estrada com o meu carro para de funcionar, eu vejo uma luz, eu vejo uma nave e eu sou abduzido. Né? E depois eu tenho aquele lapso de tempo que a gente chama de missing time, eu volto, estou dirigindo, passou, sei lá, 1 hora, 1h30, 2 horas do meu relógio, eu não sei o que aconteceu, eu só me lembro de uma luz ou de uma nave, e dali então eu não sei mais o que aconteceu. Esse tipo de situação, de abdução, que nem eu falei, qual foi o termo que eu acabei usando agora, galera? De acaso, por assim dizer, também é muito raro. É muito raro uma pessoa ela ser abduzida uma única vez. Uma pessoa que é abduzida, e aí você pode pegar pelas pesquisas tanto de John Mack, do Buddy Hawkins que eu citei, ou então do próprio David Jacobs, o que se sabe é que essas pessoas elas são abduzidas desde a infância. Elas não são abduzidas uma única vez, ela é abduzida 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, 15 vezes, 20. Ela é abduzida até o último dia da vida delas. Às vezes com uma frequência muito maior, por exemplo, durante um mês essa pessoa ela se abduzida 5, 6 vezes durante o mês, e depois do nada essa pessoa não é mais abduzida, é abduzida 1 ano depois, 2 anos, 3, 4, 5 anos, mas fato é que essas pessoas são abduzidas desde a infância até o seu falecimento. Por que isso acontece? É uma discussão ainda muito em aberto, né? Inclusive é uma discussão muito em aberto. Outras hipóteses
tanto para as pessoas que estão dentro do fenômeno ufológico ou não, assim como estão ligadas a áreas de outros conhecimentos, da academia, porque há pessoas que queiram defender que as abduções elas não existem, ou que isso possa ser algum tipo de psicopatologia ainda desconhecida e que precisa ser pesquisada, o que de certa forma eu também encorajo essas pessoas da comunidade científica de se interessar e pesquisar. Eu acho que isso que falta, interesse e pesquisa, independente de qual conclusão que você vai chegar no final. Mas, ainda assim, eu entendo que essas pessoas da comunidade científica também precisa levar em consideração o que essas pessoas estão relatando, principalmente a área da psicologia. O relato, ele é importante. As pessoas querem descredibilizar as testemunhas. Isso dentro da comunidade científica não, tá? As pessoas querem descredibilizar a testemunha, e a testemunha, ela é muito importante, galera. Um outro momento, eu vou falar unicamente sobre qual é a importância da testemunha na ufologia, tá bom? Mas isso daí é tema para outro vídeo. Mas enfim, fato é que a gente precisa levar em consideração, precisa pesquisar e debater esse tema. Mas o David Jacobs, ele vê que esses extraterrestres, eles não são bons, eles podem não ser. Que nem eu disse, pode existir experiências boas? Sim, mas são raras, tá? São raras mesmo. A maioria desses acontecimentos, eles não são bons. Se a gente for pensar, tirando se os ETs são bons ou são maus, né? Essa discussão aí que é levantada, pelo ponto de vista ponto de vista sociológico, por exemplo, pelo ponto de vista do direito e de outras áreas, as abduções não são boas, primeiramente porque elas não são consentidas. Você é retirado do seu lugar, do seu ambiente ali, da sua casa, da onde for. Você está sendo violado e levado para um outro lugar, por outros seres que nós não sabemos as intenções, para poder fazer diversos experimentos, diversos tipos de situações dentro da nave ou não, sendo que você não teve nenhum tipo de autorização, não tem o seu consentimento. Você está sendo invadido, a sua vida íntima, a sua vida privada, através de planos escusos e sombrios, por assim dizer, desses seres. Porque esses seres, eles não querem aparecer. Né? Eles em momento algum, deixam claro quais são as suas intenções. Só o que a gente pode ter são aqui hipóteses. Né? Hipóteses através das pesquisas, sim, né? Mas o que nós temos são hipóteses através disso. Né? Mas eles, assim, eles não falam quais são as suas reais intenções, as suas motivações. Mas, enquanto isso, eles estão cometendo diversos tipos de gravidades, de penalidades ao ponto de vista humano e do direito. Né? Tem, inclusive, um advogado, que é o Alexandre Dritbor, se não me engano a pronúncia é essa, ele é lá do sul, ou é de Santa Catarina, ou é de Rio Grande do Sul, que ele tem um livro que fala somente sobre direito espacial, né? E se a gente fosse levar isso numa discussão sobre direito espacial, eles estão quebrando diversas regras. Desde o momento em que esses objetos eles invadem o nosso espaço aéreo, até o momento em que chega a um ato, a um tipo de ação muito mais grave do que simplesmente invadir o nosso espaço aéreo, que é abduzir pessoas. Mas isso daí também é um outro tema também dentro das abduções, tá? Mas o David Jacobs, ele tem como ideia que esses seres estão nos abduzindo pelo fato de que eles querem criar algum tipo de híbrido, tá? Esse pensamento também de certa forma, dividido pelo Buddy Hawkins e do John Mack nem tanto, tá? Mas ele tem o pensamento de que esses seres eles estão criando algum tipo de raça que seja humana e extraterrestre. Segundo o Buddy Hawkins, pelo Buddy Hawkins não, pelo John Mack, segundo o pensamento do David Jacobs, de certa forma eles querem estar entre nós e eles já estariam entre nós, então por isso que tem o livro Infiltrados, que é muito importante que vocês leiam. Estar entre nós, né, de certa forma, para fazer parte desta sociedade, né? Se ele está certo ou não, né, é uma questão aí de discussão ainda, né? Ou o tempo dirá, por assim dizer, se a gente for, de certa forma, entre aspas, apocalíptico, igual o David Jacobs. Mas fato é,
existem abduções, ao modo de ver, elas são reais. Sim, estão sendo criados esses seres híbridos. Qual seria a intenção final, né, disso daí? Ainda é uma discussão. O David Jacobs talvez possa estar certo. Eu acredito que talvez sim. Tá? Aí que tá. Tem muitas pessoas que querem fazer com que as abduções elas tenham um ponto de vista positivo, apesar de todos os traumas, de todos os problemas de que esses abduzidos possam acabar tendo após as suas abduções. Mas quem foi que começou com essa discussão ou com essa propaganda ou propagando, por assim dizer, essa ideia de que as abduções têm uma finalidade boa? A primeira pessoa que fez isso foi um pesquisador norte-americano. O nome desse pesquisador era Leo Sprinkle, que eu acabei citando anteriormente. Ele era um professor de orientação e aconselhamento moral e cívico da Universidade de Wisconsin. E já na década de 60, ele já fazia o uso da hipnose para conseguir pesquisar as abduções, e ele já propagava uma ideia de que as abduções ela tinha uma finalidade positiva, né? Que esses seres estariam nos abduzindo por um avanço da nossa espécie, por assim dizer. Segundo o próprio Leo Sprinkle, a finalidade das abduções seria para rejuvenescer a Terra, por assim dizer, e também esses extraterrestres, segundo eles, tinham o intuito de nos acompanhar para entender o nosso estágio evolutivo. Mas como que eles iriam nos ajudar? Segundo também o próprio Leo Sprinkle, né, que isso fique extremamente claro, essa benevolência, esse ato bom por parte desses extraterrestres, partiriam em eles compartilhar o conhecimento deles conosco. E esse conhecimento ele seria fornecido ou nos dado através da canalização. E que fique bem claro, tá, para todo mundo, que não há nenhum tipo de evidência científica ou não de que a canalização ela existe, que ela é real, de que é possível, tá bom? Tem pessoas que vão falar assim, não, canalização é real, que não sei o que, blá 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 blá. Eu estou falando de que não há nenhuma evidência de que seja real. Se você canaliza, se isso te ajuda, se isso é possível, isso daí é uma outra história, tá? Não é isso que eu estou dizendo, tá? Não estou dizendo que não é possível. Mas, apesar de que eu tenho um posicionamento de que, ao meu ver, não é possível canalizar extraterrestres. Isso daí, pra mim, é uma mentira dentro da ufologia, tá? Inclusive, o próprio Leo Sprinkle, ele foi a primeira pessoa que se tem conhecimento de que, vamos dizer que de maneira pública, em eventos, em conferências, em palestras, em debates, que ele canalizava, entre aspas, extraterrestres, ou seja, pessoas na plateia faziam algum tipo de pergunta ou relatavam algum tipo de experiência e ele publicamente dizia canalizar esses extraterrestres, consultava eles, né, e ele mesmo respondia através dos extraterrestres, ou seja, como se não fosse ele respondendo, e sim os extraterrestres respondendo a pergunta das pessoas. A gente acaba vendo isso em seitas ufológicas, e a gente vê isso também por parte de algum tipo de pessoas, inclusive aqui no Brasil, há pessoas que fazem esse tipo de prática, mas, repito, não há nenhum tipo de evidência, e ao meu ver, aí Rafael falando, isso é uma farsa. Tá? As pessoas que fazem isso estão mentindo para você. Né? Essas pessoas estão falando assim, eu estou canalizando extraterrestre e eu estou passando algum tipo de mensagem para você, independente ela seja sendo boa ou não, tá? Sendo boa ou não. Essas pessoas estão utilizando da má fé para enganar você, inclusive algumas pessoas utilizando-se dessa forma como fins financeiros, tá? Então essas pessoas são sim charlatãs, tá bom? Para ficar muito claro a minha mensagem. E que fique bem claro que esse tipo de atitude, esse tipo de ação está extremamente e intimamente ou estreitamente ligado com a ufolatria que a gente tanto fala aqui, com a ufolatria ou com o messianismo. Esse tipo de pessoas, elas querem fazer do fenômeno uma coisa totalmente diferente que ela é.
Elas querem pintar extraterrestres como salvadores da humanidade por algum tipo de razão, financeira ou não, religiosa, ou trocando a imagem do extraterrestre ligado a um santo, a um deus, e criando a imagem do ET como se fosse o salvador da espécie, o salvador da humanidade. O Léo Sprinkle foi o primeiro a ligar as abduções com isso. Antes disso, existiam seitas ufológicas que faziam esse mesmo tipo de prática de canalização? Sim, mas a maioria dessas seitas, elas faziam isso de uma maneira totalmente fechada. Era só para um ciclo ou um círculo de pessoas. O Léo Sprinkle foi o primeiro, ou podemos dizer que foi o primeiro a ter notoriedade a fazer isso daí. E muitas pessoas, infelizmente, acabaram dando muito crédito a esse cara, como se isso fosse real, como se isso fosse positivo, principalmente pessoas ligadas aos movimentos de nova era dos Estados Unidos, e a partir disso, né, as abduções ela acabou sendo vista de uma maneira, vamos dizer, com dois olhos. Ao invés de ser visto de uma maneira um pouco mais racional ou um pouco mais realista perante o fenômeno, ela acabou se rachando e se dividindo entre ET bons e ETs maus ou algo assim. Outra pessoa que acabou tendo notoriedade e tendo um posicionamento muito parecido com o do próprio Léo Sprinkle e que acabou gerando danos também para a pesquisa das abduções foi o Richard Boylan. O Richard Boylan, ele era um psicólogo, né, que era da cidade de Sacramento, na Califórnia, nos Estados Unidos, e ele também inclusive ele era abduzido, tá? Para quem não sabe. E ele foi também outra pessoa a propagar a ideia de que esses ETs eram bons e de que eles queriam nos trazer uma mensagem de que nós somos que eles são mais avançados do que nós, de que nós estamos destruindo o planeta, de que nós fazemos mal, de que nós não estamos sabendo cuidar das crianças, de que nós estamos devastando ecologicamente o planeta, que a gente está fazendo guerra, criando armas atômicas, enfim, né, toda aquela ideia, principalmente de pessoas ligadas ao movimento de nova era e de determinados círculos da ufologia, de que nós, enquanto espécie, somos uma porcaria e os ETs que são bons, né? Esse tipo de ideia, ela também é uma ideia totalmente ufolatra, muito ufolatra, né? E assim, ainda falando sobre as abduções, para a gente não ir para um outro caminho aqui do vídeo. Nas abduções, esses seres que abduzem essas pessoas, que podem ser extraterrestres ou não ser, sim, apresenta esse tipo de imagem no que a gente chama como experiências ancilares. São experiências menos comuns e são experiências num estágio mais avançado das abduções, tá? Como assim é colocado, inclusive, principalmente pelo David Jacobs. Essas pessoas são levadas para um tipo de sala e são mostradas imagens, sim, de guerras, sim, da gente destruindo o planeta e de diversas coisas, né, ruins e negativas sobre nós. Ao ver do David Jacobs, por que isso acontece? E eu também acabo dividindo da mesma opinião. Isso ocorre, galera, porque esses seres estão, de certa forma, querendo facilitar o processo de abdução. Se você mostra para essas pessoas que são abduzidas de que nós estamos fazendo mal para o planeta e de que eles querem nos salvar, faz muito sentido você mostrar isso. Você vai falar assim, olha só, vocês destruindo o planeta, vocês colocando uma bomba e acabando com o planeta, vocês se matando, mostrando imagem violenta, fala assim, olha, isso daqui é errado. E a pessoa fala assim, nossa, é verdade, isso daqui é errado. E é errado, tá? Mas assim, isso, de certa forma, facilitaria com que a pessoa colocasse dentro da cabeça dela de falar assim, putz, eles querem nos ajudar. Só que assim, não é claro como que eles querem ajudar a gente. Tá bom, você tá mostrando que a gente tem um problema social, mas e aí, qual que é a solução? Isso não é claro nas abduções. Por que não é claro? Porque o intuito é que não seja claro. Porque se você tiver ideia de que eles são bons, você vai facilitar, você vai permitir ser abduzido. E esse processo, ele será menos traumático. Isso tem sido tão recorrente e tão real
que muitas das pessoas que são abduzidas, que você vai perceber, elas já vão ter uma ideia de que as abduções são boas. E, inclusive, muitos dos ufólogos acabam também tendo uma ideia de que as abduções elas realmente são boas, eles querem nos ajudar, eles estão aqui para poder salvar, eles querem evoluir a gente, ou algo nesse sentido. Se nós pensarmos de que eles estão fazendo isso a longa escala, por isso que eles estão abduzindo tantas e tantas pessoas, a fim de que esse tipo de ideia ela esteja muito, vamos dizer que muito presente na mente das pessoas que se interessam por ufologia, de certa forma, eles já conseguiram isso. A maioria das pessoas na ufologia acham que esses seres querem nos ajudar. Mas, ou querem nos salvar. A pergunta que eu deixo para vocês é, querem nos salvar de quê? Querem nos salvar de quem? Nos evoluir em quê? Aí eu volto para o tema da ufolatria. As pessoas estão querendo endeusar seres extraterrestres e querem transferir as nossas responsabilidades sociais para outros seres. Seres divinos, seres extraterrestres, para santo, para outras esferas religiosas ou não, né? Então, assim, parece que tudo dentro da ufologia ela está tendo um estreitamento extremamente religioso. E isso é muito danoso para a ufologia. Aí vem a ufolatria e vem o messianismo. Ah, eu não sei do que você está falando sobre ufolatria e messianismo. Não tem como eu falar sobre isso nesse vídeo, senão realmente vai ficar mais extenso do que ele já está. Se vocês quiserem saber sobre isso, tá rolando aqui atrás uma entrevista que eu fiz com o Maurício Eloy. Assiste. Que a gente falou sobre justamente o messianismo ufológico. Quer saber do que se trata a ufolatria? Eu fiz uma live aqui com o Renan Schwingel, que a gente vai lançar um livro chamado Religiões UFO, Ufolatria que Invade Mentes, em que nós falamos muito sobre esse tema da ufolatria, né? E nós vamos falar muito sobre isso no nosso livro, que vai ser lançado em breve, ainda esse ano, aqui pela Companhia do Mistério. Mas, para não ficar mais longo do que já tá, vou fazer aqui um resumo e um apanhado final, minhas considerações finais. Rafael, para vocês, abduções são reais? Sim. Essas pessoas, elas passaram por algum tipo de processo traumático? Sim. Essas pessoas que são supostas abduzidas, elas precisam de ajuda? Sim, precisam muito de ajuda. Inclusive, a nível da saúde, a nível da psicologia, essas pessoas precisam de ajuda, elas precisam ser escutadas, independente se elas foram abduzidas ou não. Essas pessoas precisam de apoio. Por isso que eu acabei falando que o trabalho do Bud Hawkins é muito legal, por ter criado o grupo de apoio. Rafael, essas abduções, elas são feitas por seres extraterrestres? Eu acho que sim, mas eu acho que ainda existe uma discussão. Inclusive uma discussão se esses extraterrestres estão agindo de maneira sozinha ou não, tá? Mas eu acho que sim, pode ter pode ter sido feito sim por extraterrestres, ou estar sendo feito por extraterrestres. Rafael, na sua opinião, as abduções, elas são boas? Ao meu modo de ver, não há nada que indique de que as abduções, elas são boas. Isso é excludente, ou seja, exclui que algumas pessoas já podem ter tido algum tipo de experiência positiva? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que há sim pessoas que já tiveram experiências positivas com isso, mas não necessariamente essas pessoas tiveram a esses seres que estão fazendo esse plano das abduções. Eu entendo, acredito, de que nós somos visitados por diversos tipos de seres, tá? E aí a gente tem que abrir o nosso leque para diversos tipos de hipóteses dentro do fenômeno UFO. Não somente para seres que vêm de outros planetas, mas assim como seres que transitam entre outras realidades, né, que a gente precisa ainda conhecer e debater. Rafael, você acha que esses seres eles querem dominar o planeta ou algo assim? Cara, eu não sei. Quem acaba dizendo isso é o David Jacobs. Ele tem uma pesquisa de anos, talvez seja isso, talvez não seja, mas ao meu modo de ver, o final disso
pode não ser algo muito bom. Então, por isso que a gente precisa ainda debater e discutir muito. De certa forma, essas pessoas estão passando por eventos traumáticos e por si só isso já não é bom. Galera, mas basicamente é isso. O recado que eu deixo é: conheçam o trabalho do John Mack, conheçam o trabalho do Buddy Hawkins, conheçam o trabalho do David Jacobs, deixei a leitura aí do livro Ameaça, Vida Secreta, o livro do John Mack também, o livro do próprio Buddy Hawkins eu não citei aqui, mas é Intruders. Inclusive o livro dele ganhou um filme com o mesmo título, Intruders, que é muito bom. Inclusive eu vou falar desse filme aqui no canal, já que eu falo de diversos filmes, né, de terror e etc. Eu vou falar do filme Intruders em outro momento e a gente vai discutir um pouco mais o trabalho do próprio Buddy Hawkins. Eu acho que inclusive é um dos únicos filmes ufológicos que foram muito bem feitos e que fazem uma homenagem muito digna ao pesquisador e que não se vendeu, vamos assim dizer, a essa ideia hollywoodiana de distorcer, de fazer coisa fantástica, etc. Foi uma coisa realmente muito bem feita. Fica a minha dica, assistam o filme Intruders, que inclusive vocês vão entender coisas que eu acabei falando e citando aqui. Você concorda comigo? Deixa seu comentário. Você discorda de mim? Deixa seu comentário. Mas não deixa de se inscrever no canal, de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo. Dá pra gente falar muitas outras coisas aqui sobre abduções, mas o vídeo já tem mais de 30 minutos, galera. Não posso fazer uma coisa muito extensa. Inclusive a gente vai ter outras oportunidades de falar sobre abduções, seja eu sozinho ou eu trazendo algum pesquisador aqui, tá bom? Mas é isso. O vídeo vai ficar por aqui. Falei pra caramba, desculpa. Se não ficou claro alguma coisa, pergunta pra mim que eu respondo vocês. Tamo junto e até a próxima. Falou!